Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje, né? A aula 23. Vamos falar hoje sobre leis ponderais. O que eu tenho para dizer para vocês é que essa vai ser uma aula mais rápida, né? Uma aula curta. São conteúdos que a gente já viu, né? Com poucas coisas, né? O último assunto da aula de hoje, na verdade, é um conteúdo que a gente não viu ainda, que a gente não abordou, mas basicamente a gente vai falar sobre lei de Lavoisier, lei de Proust, e essas leis, já comentamos sobre isso nas nossas primeiras aulas, se não me engano, a primeira, mas eu não tenho certeza. Então, a gente vai revisar hoje, e o que eu peço para vocês é que, ao final dessa aula, né, no tempinho que vocês vão ter de intervalo entre a próxima aula, vocês façam os exercícios. Façam os exercícios da aula de hoje, façam os exercícios da aula anterior, caso tenha ficado pendente, e revisem o conteúdo, porque no próximo assunto que nós vamos estudar, que é cálculos estequiométricos, nós vamos ver estequiometria, né, das reações químicas, então nós vamos precisar de todos esses conceitos. Então, tira esse momentinho, né, não para descansar, mas realmente para estudar, sabe? O Enem tá chegando aí, né? Vamos fazer valer a pena, né, esse tempinho que tá aí próximo, né, à prova de vestibular, né, a prova do Enem, que é a prova de vestibular mais importante, né, do nosso país. Então, eu vou começar com a nossa aula de hoje, né? Mas lembre-se que tá quase acabando, né? Não vamos morrer na praia. Então, só continua, persevera, não desista, tá? Que a aprovação vem. Então, na aula 23, né, sobre leis ponderais, tá na apostila da IPSAG, volume 1, né, aula 3 e 4. O nome da aula, né, Fórmulas e Leis Ponderais. Só que fórmulas a gente já viu, né, se não me engano, na aula passada, né, que falamos sobre fórmula mínima, fórmula percentual, fórmula estrutural, fórmula molecular. Todos esses tópicos estão também nessa aula. E a partir da página 152 é o conteúdo da nossa aula de hoje sobre leis ponderais. Então, eu peço que vocês dêem uma lida, né, nesse material sobre fórmulas, leem também sobre as leis ponderais, vejam a teoria na prática, né, que tem algumas resoluções ali de exercícios, isso é muito importante para o aprendizado de vocês, tá? Então, vamos lá, vamos começar falando sobre leis ponderais. As bases para o estudo da estequiometria das reações químicas foram lançadas no século XVIII por cientistas que conseguiram expressar matematicamente as regularidades que ocorrem nessas reações por meio de leis das combinações químicas. Essas leis foram divididas em dois grupos: leis ponderais, né, que relacionam as massas dos participantes de uma reação, e lei volumétrica, né, que relaciona os volumes dos participantes de uma reação. Então, essas duas leis compõem, né, as leis, esses dois grupos, né, compõem o que chamamos de leis ponderais. Então, vamos começar falando da conservação das massas, né, lei de Lavoisier. Nós já falamos algumas vezes sobre isso na nossa aula, né, um conteúdo, né, uma lei importante. Então, vamos revisar isso, né, essa lei, né, ela foi proposta por volta de 1775 por Anthony Lawrence de Lavoisier e é popularmente enunciada da seguinte maneira, né, poeticamente, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? É uma transformação de reagentes para produtos. Isso significa que em reação química a matéria não é criada nem destruída, então ela sofre uma transformação. A lei da conservação foi proposta por Lavoisier após a realização, em 1773, do experimento a seguir. Lavoisier colocou em um frasco uma quantidade de material de metal mercúrio, né? O Hg, né? Símbolo do mercúrio, e após fechado hermeticamente, determinou sua massa. Então, ele fez isso em sistema fechado. Então, nesse sistema fechado, foi colocado em um forno de alta temperatura. Após certo tempo, esse frasco foi pesado novamente, apresentando a mesma massa, porém o mercúrio havia reagido com o gás oxigênio do ar contido no frasco, formando uma nova substância, que é o óxido de mercúrio. Então, ali, temos o que? A conservação das massas, porque nesse sistema fechado, a transformação do que está dentro daquele sistema, né, que são os reagentes, para produtos, né? Então, ali vai continuar a mesma massa, né? Porque a gente não tem perdendo nenhuma troca de matéria com o meio interno e o meio externo, tá? Por isso que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nada vai aparecer do nada, nada vai se perder do nada, né? Vai apenas sofrer transformações. Esse experimento ele pode ser representado pela equação, né? Nós temos aqui, por exemplo, o mercúrio, né, que é o que a gente falou agora, o mercúrio prateado reagindo com o oxigênio, que é incolor, né, um gás incolor. Temos uma determinada massa dos reagentes e com aquecimento, né, esse símbolo aqui delta,
esse símbolo aqui, delta, significa que está sob aquecimento. Então, temos a transformação de óxido em óxido de mercúrio 2. Então, é vermelho, né? Temos, então, a massa dos produtos. Então, a massa dos reagentes e a massa dos produtos, elas têm que ser iguais, porque nós estamos trabalhando com um sistema fechado. Então, nesse sistema fechado, temos a conservação da massa. Essa mesma experiência foi repetida muitas vezes, sempre utilizando balanças, determinando as massas dos reagentes dos produtos, e permitiu que Lavoisier concluísse que um sistema fechado, a massa total dos reagentes, ela vai ser igual à massa total dos produtos, porque, como eu falei várias vezes já, não está se perdendo, né? Não está havendo troca de matéria com o meio interno e o meio externo, ok? Agora vamos falar da lei das proporções definidas, né? A lei de Proust. Em 1799, Joseph Louis Proust, por meio da análise da substância água, descobriu que a sua composição era constante, independente de seu processo de obtenção. Assim, a água, não importando sua origem ou seu método de obtenção, sempre é formada por 11,1% em massa de hidrogênio e 88,9% em massa de oxigênio. Então, nós temos aqui, por exemplo, a água. É uma porcentagem de 100%. Nós temos, então, 100 gramas de água produzindo hidrogênio e oxigênio. Nós vamos ter, então, 11,1% de hidrogênio. Então, nesse caso, nós vamos ter 11,1 gramas de hidrogênio. E nós vamos ter para o oxigênio 88,9%, sendo, então, 88,9 gramas. Então, a composição da água ela apresentará sempre uma mesma relação entre as massas de hidrogênio e de oxigênio para qualquer massa de água. Então, nós temos aqui, por exemplo, a razão massa de hidrogênio por massa de oxigênio, que isso vai ser igual a 11,1 gramas dividido por 88,9 gramas. Nós vamos ter 1 para 8, né? 1 sobre 8. Na formação da água, deveremos ter a combinação de hidrogênio e oxigênio na proporção de 1 para 8 em massa. Se reagirmos 1 grama de hidrogênio com 8 gramas de oxigênio, teremos 9 gramas de água. Realizando outros experimentos, observa-se que temos aqui a proporção de hidrogênio e oxigênio, né? Hidrogênio reagindo com oxigênio produzindo água. Então, nós temos aqui a proporção de 1 para 8, né? Então, nós vamos ter 9 água. No experimento A, nós vamos ter 10 gramas de hidrogênio, então significa que a gente vai ter 8 vezes mais gramas de oxigênio, então nesse caso temos 80, e somando, nós vamos ter então 90. Então nós vamos ter então 90 gramas de água. No experimento B, 5 gramas de hidrogênio, então nós vamos ter 8 vezes a grama de o grama de oxigênio. Então, nós vamos ter 40 gramas de oxigênio. E, então, somando, nós vamos ter, então, nos produtos, 45 gramas de água. Assim, pode-se enunciar a lei das proporções definidas, como toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. Então, nós vamos falar aqui de proporção. Por isso que é a lei das proporções definidas, né? Então, perceba que a gente já viu isso nas primeiras aulas, né, do nosso curso de Química 1, mas vamos falar de novo que a lei de Lavoisier e a lei das proporções definidas, né, a lei da conservação das massas e das proporções definidas, elas se relacionam e elas se complementam, ok? Então, não se esqueçam disso, né? Isso é o que é muito importante, essas leis são importantes demais. Agora, um assunto novo, né? Não falamos sobre isso na nossa aula, nós vamos falar agora sobre lei volumétrica, lei de Gay-Lussac, eu não tenho certeza se assim se pronuncia, mas eu espero que seja. Uma das contribuições de Gay-Lussac à química foi a lei da combinação de volumes, publicada em 1808 e baseada em uma série de experimentos. Um deles envolvia a reação entre o gás nitrogênio e o gás hidrogênio, cujo produto é a amônia. Nessa reação, 3 volumes de gás hidrogênio reagem com um volume de gás nitrogênio, formando 2 volumes de amônia. Então, nós temos aqui uma tabelinha das proporções e as moléculas. Então, temos aqui a proporção em número de moléculas. Nós vamos ter 3 moléculas de gás hidrogênio reagindo com uma molécula de gás nitrogênio, produzindo, então, 2 moléculas de amônia. A proporção em número de mol, nós temos 3 mol
de gás hidrogênio, reagindo com 1 mol de gás nitrogênio, produzindo 2 mol de amônia. Em volume, a proporção em volume, nós temos 3 volumes de gás hidrogênio, reagindo com 1 volume de gás nitrogênio, produzindo 2 volumes de gás, 2 volumes de amônia. Então, percebam, né, aqui que respeitam os coeficientes estequiométricos. As proporções respeitam os coeficientes estequiométricos. O enunciado da lei de Gay-Lussac nas mesmas condições de pressão e temperatura, os volumes dos gases participantes de uma reação química têm entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Percebam que são números inteiros e pequenos. E tem que levar em consideração a pressão e a temperatura. Veja abaixo mais um exemplo em que os estados experimentais confirmam essa lei. Para isso, considere sempre todos os participantes no estado gasoso e nas mesmas condições de pressão e temperatura. Então, nós temos aqui 10 litros de gás hidrogênio reagindo com 10 litros de gás cloro, produzindo 20 litros de gás cloreto de hidrogênio. Percebam aqui, nós temos dividindo-se todos pelo menor valor em volume, isto é, por 10, porque nós temos aqui os menores valores são 10. Então, aqui nós temos 10 dividido por 10, 1, então a proporção entre volumes é 1. 10 também dividido por 10, então nós temos 1 também. E aqui nós temos 20 dividido por 10, então temos 2. Beleza? É isso. Eu falei que a nossa aula de hoje era bem rápida, mas relembrar alguns pontos importantes e falar sobre essa lei, né, essa última lei de Gay-Lussac. E, bom, agora é com vocês. Façam os exercícios que estão no Drive, tirem dúvidas se precisar. Realmente, para nossa próxima aula vai ser muito importante que esses conceitos que a gente trabalhou nessas últimas aulas, principalmente nessas últimas aulas, estejam assim, bem definidos na cabeça de vocês, para que a gente consiga falar sobre cálculos estequiométricos. Beleza? Então é isso. Se vocês têm dúvidas, entrem em contato comigo ou procure um monitor para te ajudar. Não esqueça de registrar a presença de vocês. Lembre que se preparem, gente. Se preparem, tá vindo um simulado por aí. Vamos realmente chegar no Enem arrasando, ok? E vamos conquistar a aprovação de vocês. Isso é muito importante, né? Eu quero que vocês realmente conquistem a aprovação de vocês, tanto quanto vocês, tá? E é isso, né? Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!